Bom dia, aí na tela, ok. Bom, então essa aula é sobre organização do Estado, e aí eu vou falar sobre federação, falar das competências, da distribuição de competências dentro da Constituição de 88 e sobre intervenção federal e intervenção estadual, intervenção da União nos estados e intervenção dos estados nos municípios. Então, durante boa parte do semestre, a gente tratou só de direitos fundamentais, bastante coisa, e aí mais para o final do semestre, então fica a parte de organização do Estado. E a Constituição de 88, ela inova com relação à federação, porque ao invés de fazer uma federação em dois níveis, em que eu tenho União e Estados, a Constituição de 88 prevê uma federação de 3 níveis, em que ela vai colocar a União, os estados e os municípios. Então, os municípios são elevados à condição de entes da federação, uma federação, então, de 3 níveis. Essa primeira figura aqui é para a gente falar de duas coisas. Primeiro, que a Constituição de 88, ela tentou reequilibrar a federação brasileira, que historicamente sempre foi muito centralizada na União. Tanto com relação à produção de leis, quanto à competência do Executivo para fazer políticas públicas. E isso foi agravado durante a ditadura civil-militar de 64 a 84, em que as competências da União foram ainda mais aumentadas em detrimento das competências dos Estados-membros. E aí a Constituição de 88, além de colocar os municípios como entes da federação, ela tenta buscar um federalismo de equilíbrio, em que haja uma melhor distribuição de competências com os estados e os municípios. De um lado, a gente pode dizer que isso foi bem sucedido quando a gente for falar de competências concorrentes e comuns, em que os 3 entes atuam, e isso foi bastante fortalecido na Constituição de 88, mas quando a gente fala de competências privativas, infelizmente, a prevalência das competências ainda é da União. Então, essa é a primeira razão dessa figura. A segunda razão dessa figura é falar que, apesar da figura da poder dar a entender e da nosso senso comum poder dar a entender que existe uma hierarquia entre os entes, na verdade, não há essa hierarquia. Todos os entes da federação estão exatamente no mesmo nível, todos os entes da federação, eles têm exatamente o mesmo status. A União não é superior aos estados, os estados não são superiores hierarquicamente aos municípios. O que existe de diferença entre eles, formalmente, é apenas uma distribuição de competências diferentes. Então, algumas coisas cabem à União, que não cabem aos estados e nem aos municípios. Aos estados cabem determinadas coisas que não cabem nem à União nem aos municípios, e assim sucessivamente. Na prática, no entanto, como ainda existe maior número de competências da União em detrimento dos estados e municípios, essa impressão de que os estados e os municípios são inferiores à União, ela ainda pode, a gente ainda pode ter essa impressão por causa exatamente dessa contradição de uma Constituição que afirma o federalismo, mas que na verdade acaba colocando um número muito maior de competências em um dos entes em detrimento dos outros, o que é exatamente o inverso da maior parte das federações, como não só os Estados Unidos, mas México, Argentina, só para usar exemplos aqui das 3 Américas, né? Bom, aí já falando sobre cada um dos entes, vejam que na figura anterior eu coloquei lá União / República Federativa do Brasil, RFBR, né? E aqui eu estou querendo exatamente lembrar que quando a gente fala em governo federal e União, e a gente está falando então do presidente da República, Congresso Nacional, formado aí pelas duas casas, e se a gente quiser então também o Supremo Tribunal Federal e demais tribunais superiores, mas especificamente a República Federativa do Brasil, ela coincide com os órgãos da União, Executivo e Legislativos nacionais. Então, o presidente da República, ele é ao mesmo tempo chefe de Estado, ou seja, chefe que representa internacionalmente a República Federativa do Brasil, e chefe de governo, que representa a administração pública federal. E aí, nesse sentido, o presidente da República, ele tem essa dupla
função Congresso Nacional, de certa maneira também, porque o Congresso Nacional participa da aprovação de tratados e convenções internacionais, que são uma competência típica da República. Então, o presidente da República, como chefe da República, ele assina tratados e convenções, esses tratados e convenções têm que vir para o Brasil e serem aprovados pelo Congresso Nacional. Então, nesse sentido, eu estou exercendo aí funções típicas da República, como pessoa jurídica de direito público internacional. De outro lado, o presidente da República e o Congresso Nacional estão aí representando a União. E a União, que é a reunião dos estados, da União, estados e municípios, né, da União, estados e municípios. E aí, nesse sentido, a gente vai ter também uma outra diferença, porque existem leis que são nacionais e existem leis que são apenas federais. E é por isso, inclusive, que todas as vezes que eu coloco lá no quadro e falo da Constituição, eu falo da Constituição da República, e não de uma Constituição Federal. Eu sempre coloco CR/88 e não CF/88, que é algo que muitas vezes muita gente usa, né? Mas a ideia aqui é o seguinte: quando eu tenho legislações como Código Civil, Código Penal, Código Tributário, a CLT, Código de Defesa do Consumidor, Lei Maria da Penha, enfim, essas são leis nacionais, ou seja, são leis que se aplicam a todo o território nacional sem considerar fronteiras entre estados e municípios. Mas existem, o Congresso Nacional, assim como a Assembleia Legislativa de Minas e a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, eles aprovam leis que são aplicadas apenas ao seu próprio território, vamos dizer assim. Então, Belo Horizonte, quando aprova um plano diretor, ele só se aplica a Belo Horizonte. A Assembleia Legislativa de Minas, quando aprova a lei do ICMS aqui em Minas, ela obviamente se aplica a Minas. Da mesma forma, existem determinadas competências que o Congresso exerce ao aprovar leis que só são aplicáveis ao âmbito federal. Por exemplo, a legislação sobre o Estatuto do Servidor Público Federal, obviamente, só se aplica a servidores públicos federais, como eu, os outros professores da universidade e outros servidores públicos federais. Então, é óbvio que é uma lei que ela vai atingir espacialmente todo o território nacional, mas ela só se aplica ao âmbito da União, ela só se aplica ao âmbito federal, ela não se aplica aos âmbitos estadual e municipal. Essa diferenciação ela vai ser importante lá na frente, quando a gente for falar sobre algumas questões de competência. Pegando, então, os demais órgãos, né? Então, de acordo com a Constituição, quando a gente fala de soberania, quem vai ter soberania nacional é exatamente a República Federativa do Brasil. A União, na verdade, ela tem autonomia, auto-organização e autogoverno. Então, a União, a gente vai ter ali a Constituição da República, as leis federais, além de leis nacionais, como essa diferença que eu havia feito anteriormente. E na União, como eu disse, vamos ter os poderes executivo, legislativo e judiciário. Os Estados-membros, eles têm também auto-organização, autogoverno, autonomia, e cada Estado vai ter a sua própria Constituição estadual e leis estaduais. E ele também é composto pelos poderes executivo, legislativo e judiciário estaduais. E eu estou dando as referências aí dos artigos que tratam de cada um destes assuntos. Os municípios, como eu disse, agora, na Constituição de 88, elevados à condição de entes da federação, eles não têm exatamente uma constituição, né? Eles têm autonomia, autogoverno, auto-organização, mas eles não têm exatamente uma constituição. O que eles têm similar a isso são as leis orgânicas. A lei orgânica municipal é uma legislação obrigatória para todos os municípios e ela tem um quórum de aprovação mais elevado do que o quórum para aprovação de leis comuns, de leis ordinárias. Então, apesar dela não ser tecnicamente uma constituição, você não pode dizer que existe uma constituição municipal, ela tem uma função similar a uma constituição municipal, ao que seria uma constituição municipal, até porque todas as leis municipais, inclusive o plano diretor, que é, depois da lei orgânica, a lei mais importante aí de cada município, essencial para todos nós, como profissionais da área do direito, se formos atuar na área de direito civil, empresarial,
administrativo, enfim, a lei do plano diretor e a lei orgânica são duas legislações essenciais para todos nós conhecermos. Essa lei, esse plano diretor, ele está submetido à lei orgânica do município. E observem também que no âmbito municipal a gente não tem 3 poderes, a gente tem apenas 2 poderes. O poder executivo, representado pelo prefeito e seus secretários municipais, o poder legislativo, formado pelas câmaras de vereadores. O Distrito Federal, ele não é um quarto ente da federação, ele é um ente meio híbrido, ele fica meio que a meio caminho entre o Estado membro e o município. Ele tem a auto-organização, autogoverno. No Distrito Federal, a gente não tem uma constituição distrital, a gente tem, na verdade, uma lei orgânica, então, nesse sentido, ele se parece um pouco com o município, mas o Distrito Federal vai ter aí toda uma configuração bastante diferente, tanto de estado quanto de município. Ele não é exatamente um estado, porque ele não é formado por municípios, ele também não é um município, porque, na verdade, ele vai ter um governador, enfim, a gente vai ter senadores do Distrito Federal, então, essa é uma configuração bastante particular, eu vou explicar isso um pouco mais à frente. E o Distrito Federal, ele tem 3 poderes. Tem o poder executivo, que é o governador distrital, tem o legislativo, que não é uma assembleia legislativa como é nos estados, é uma câmara legislativa distrital, e, na verdade, eu coloquei que ele tem 3 poderes, falei que ele tem 3 poderes, mas ele tem um poder judiciário, só que o poder judiciário no Distrito Federal, ele não pertence ao Distrito Federal, ele pertence, na verdade, à União. Então, para falar sobre algumas particularidades do Distrito Federal, eu acho que é importante a gente chamar atenção para algumas coisas aí, né? O Distrito Federal, então, como eu disse, ele tem os poderes executivo e legislativo locais dele mesmo, mas o judiciário, o Ministério Público, as polícias civil e militar e os bombeiros militares são mantidos e organizados pela União. Então, são cargos federais, eles atuam no Distrito Federal, mas eles não são geridos pelo governo do Distrito Federal. Até 2012, a Defensoria Pública também era federal, também era gerida pela União, mas a Emenda Constitucional 69, como está colocada aí, ela transferiu para o Distrito Federal a Defensoria Pública. E a súmula vinculante número 39 do STF vai falar sobre salários, ela vai dizer que compete privativamente à União legislar sobre salários, vencimento dos membros das polícias civil e militar, bombeiros do Distrito Federal, até porque eles são mantidos pela União, então não é o governador distrital que vai mandar um projeto de lei para a Câmara Distrital para que eles deliberem sobre os salários da polícia, isso é determinado pela União. Então, ele tem esse híbrido, e para o que nos interessa aqui, inclusive, vale a pena a gente mencionar que o Distrito Federal, ele todas as competências, tudo que compete à União, tudo que compete aos estados e aos municípios, estados e municípios, compete também ao Distrito Federal. Então, tudo que eu disser aqui que compete aos estados fazerem e aos municípios fazerem privativamente, separadamente, cada um deles, o Distrito Federal ele soma essas duas competências. Apesar da gente não ter, na Constituição de 88, mais nenhum território federal, havia territórios até antes de 88, né, e esses territórios foram transformados em estados, o Amapá, enfim, foi transformado em estado. Um outro território federal que existia antes de 88, que era Fernando de Noronha, Amapá e Roraima, né, como eu coloquei ali, se tornaram estados, está lá no artigo 14 do ato das disposições constitucionais transitórias. O território federal, o antigo território federal de Fernando de Noronha, ele foi incorporado ao estado de Pernambuco, então nós não temos mais territórios federais na Constituição de 88. Apesar disso, apesar de não termos mais territórios federais, a Constituição de 88 possibilita que existam territórios federais, ela prevê a existência dos territórios, e aí nos artigos 18 e 33, a Constituição de 88 vai falar sobre o que acontece com esses territórios, como é que esses territórios vão ser geridos.
Então, o artigo 18, parágrafo 2º, vai dizer que os territórios integram a União, e isso, a criação, extinção deles, ou transformação em estados, deve ser feita através de lei complementar aprovada pelo Congresso. Se houver um território, ele é mantido, os recursos dele vêm da União, então a União é que vai manter o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Esses territórios podem ter municípios, então eles são quase estados, eles têm um governador, só que esse governador não é eleito pelo povo, ele é nomeado pelo presidente com aprovação do Congresso Nacional. Ele tem algo similar a um legislativo, né, que é chamado de Câmara Territorial, e se ele tiver mais de 100 mil habitantes, ele teria órgãos judiciários de primeira, segunda instância, Ministério Público e Defensoria Pública. Então, estou falando tudo aqui em hipótese, né? Tomo hipóteses, porque, na verdade, territórios federais não existem. Então, por que eu estou falando isso? Porque vocês precisam ter esse conhecimento aqui exclusivamente para concurso público. Isso é algo que cai em prova de concurso. Eles adoram falar sobre território em prova de concurso, porque é uma coisa que todo mundo esquece de estudar, porque eles não existem. E aí, também, eles elegem, se houver um território federal, eles elegem, as pessoas que morassem nesse território, elas poderiam eleger 4 deputados federais na Câmara de Deputados. Bom, é isso. A divisão, então, da União, Estados, municípios e Distrito Federal seria essa. Eu vou falar muito rapidamente sobre a questão dos bens públicos federais, que também é algo que adoram colocar em concurso público, então eu vou falar sobre isso, né? A Constituição fala sobre bens privativos da União no artigo 20, bens privativos dos estados no artigo 26. Eu não vou ficar falando de cada um desses bens. Então, por exemplo, rios que abarcam mais de um estado, eles pertencem à União. Rios que abarcam mais de um município pertencem aos estados. Enfim, todos os territórios de fronteira pertencem à União. Todos os territórios banhados pelo oceano pertencem à União. Tudo uma questão de soberania nacional, né? E aí a gente vai ter, então, por exemplo, a questão das terras devolutas. Terras devolutas que seriam aquelas que não têm um título de domínio pertencente a ninguém tem um título de escritura pública sobre aquilo dali. E essas terras devolutas podem ser federais, estaduais e municipais, a depender ali do que está disposto na Constituição. Elas necessariamente são da União, que está escrito ali no artigo 20, inciso 1º, como, por exemplo, todas as terras de fronteira, como eu disse, todas as terras envolvidas ali no litoral, se elas não têm título de domínio, elas automaticamente pertencem à União. E é importante dizer que não existe uso capião sobre terras públicas. Então, se uma pessoa invade uma terra devoluta, uma terra que é reconhecida como sendo da União, Estados e municípios, ela não pode possuí-la depois de um tempo por uso capião. Ela poderia ser expulsa aí dessa terra a qualquer momento. A Constituição menciona, então, também como terras da União, o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva, plataforma continental. Eu não vou explicar isso aqui, tem uma lei sobre isso. Estou dando aqui apenas referências para que depois, eventualmente lá na frente, ao estudarem para concurso, tenham essas referências. A Constituição também menciona que uma discussão enorme que eu quero falar também um pouco mais à frente, quando eu for falar, na verdade, na aula sobre os indígenas na ordem social, eu vou retomar essa questão, né, das terras que tradicionalmente pertencem aos povos originários do Brasil. A Constituição ainda usa a expressão índios e indígenas, né? Essas terras pertencem à União, e a União ela concede, ao aprovar por lei uma reserva indígena. Essa reserva, na verdade, a propriedade dela não é dada aos indígenas, ela continua sendo propriedade da União. O que os indígenas vão ter é apenas o usufruto, a posse direta, mas a posse indireta e a propriedade continuam com a União. Uma questão que é super mal resolvida dentro do Estado brasileiro e que o Congresso Nacional até hoje não teve a decência de legislar
é sobre a criação de novos municípios. A criação de novos estados não é uma questão que dê tanto problema, mas a criação de novos municípios é um ótimo exemplo de como o Congresso Nacional brasileiro ele é absolutamente omisso com relação às obrigações mínimas dele. Então vamos lá. Para a criação de novos estados, a gente vai ter o artigo 18, parágrafo 3º. O mecanismo ele é relativamente simples. Há uns anos atrás, houve inclusive um processo assim para desmembramento do estado do Pará, e que seria a criação, ele seria dividido em 3 estados, né? O que seria hoje todo o estado do Pará. Então, o que precisa para criar um novo estado? É feito um plebiscito, e aí a Lei 9.709 de 98, ela vai falar especificamente sobre isso, no seu artigo 7º, porque a Constituição fala que o plebiscito é feito perante a população interessada. E poderia dar a entender que a população interessada, então imagine que, por exemplo, se fosse o estado de Minas, que fosse tirar o pessoal do Triângulo Mineiro, fosse querer se tornar um estado autônomo. E aí poderia dar a entender que o plebiscito seria apenas com as pessoas que moram no Triângulo Mineiro. E a Lei 9.709, ela vai deixar claro que, na verdade, esse plebiscito ele é de toda a população. Então, se o Triângulo Mineiro resolvesse se tornar um estado membro autônomo, saindo de Minas, toda a população de Minas é que vai votar nesse plebiscito para dizer sim ou não para a criação desse novo estado. Uma vez aprovado o plebiscito, a maior parte da população do estado, de todo o estado, né, votando favoravelmente, o Congresso Nacional, então, chancelaria isso, aprovando uma lei complementar. Claro, o Congresso não é obrigado a aprovar essa lei complementar, ele poderia não aprovar, mas aprovado que seja, então, estaria criado um novo município. Desde a Constituição de 88, a gente teve lá a transformação dos estados de Roraima, os territórios de Roraima e Amapá foram transformados em estados, e também nas disposições constitucionais transitórias, o estado Tocantins, que foi criado ali pelo desmembramento de parte do estado de Goiás. Mas até então, desde então, nunca tivemos a criação de novos estados. Houve essa tentativa do Pará, mas parou ali no plebiscito. A maior parte da população do estado do Pará não quis a criação de um município, de 3 estados, enfim. No caso dos municípios, também é o artigo 18, só que aí no parágrafo 4º, e a criação dos municípios é um pouco mais complexa. E é engraçado porque a criação dos estados é mais simples e nunca houve a criação de novo estado. A criação dos municípios é bem mais complexa e nós tivemos a criação de muitos municípios desde 88 e todos eles, sem exceção, de maneira irregular. Por quê? Porque diz a Constituição que, para começo de conversa, só podem ser criados municípios depois que o Congresso Nacional aprovar uma lei complementar falando sobre procedimentos, requisitos, etc., para a criação de municípios. Essa lei complementar federal não existe, nunca foi aprovada pelo Congresso Nacional. Então, havendo essa lei complementar federal, o segundo passo seria o plebiscito. Então, uns anos atrás, por exemplo, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, dentro do município de Mateus Leme, o Distrito Industrial de Joatuba resolveu se tornar um município independente. Então, como é que aconteceu? Apesar de não haver lei complementar federal, houve lá o plebiscito, toda a população de Mateus Leme, inclusive o distrito, obviamente, de Joatuba, votou, foi aprovado. Então, esse é o primeiro, havendo a lei complementar federal, né, esse é o primeiro passo. O segundo passo é que deve haver um estudo de viabilidade técnica. Então, um órgão privado, aí, um órgão público, enfim, a Constituição não determina, ele vai fazer um estudo sobre se esse novo município ele tem condições mínimas administrativas, econômicas, territoriais de existir, e se também o município que vai perder território não vai ficar prejudicado ou não vai ficar inviabilizado por causa disso. A gente sabe, no entanto, que esse estudo ele é só para inglês ver, porque a gente tem trocentos municípios que foram criados e que violam flagrantemente esse requisito. O caso de Mateus Leme, exatamente, é um ótimo exemplo, em que a maior parte da produção econômica estava em Joatuba, e a criação da cidade, município de Joatuba, praticamente quebrou a cidade de Mateus Leme, diminuiu enormemente a arrecadação de impostos
Então, um estudo sério de viabilidade técnica jamais deveria ter permitido, mas enfim. E depois, dando tudo certo, né, com o estudo de viabilidade técnica, o Estado, né, a Assembleia Legislativa Estadual, aprova a criação desse novo município através de uma lei complementar estadual. Bom, como eu disse, essa lei complementar federal, a redação disso aí foi alterada em 96, para essa emenda número 15, etc. O fato é que essa lei nunca foi feita, como eu disse. Logo, toda lei estadual criando municípios, desde a Constituição, pelo menos desde essa emenda constitucional, ela é inconstitucional, né? A exigência dessa lei complementar federal, ela passou a existir a partir da emenda. O requisito era um pouco diferente antes, e pelo menos desde essa emenda, todo município criado no Brasil desde 96, portanto, ele é inconstitucional, já que não existe essa lei complementar federal. Sobre isso, o STF já se manifestou nessa ADI 2240, e ele deu uma decisão em que ele considerou inconstitucionais, portanto, todos os municípios, todas as leis estaduais, melhor dizendo, que criaram municípios desde 1996, só que para não gerar um caos no país, o STF disse que, olha, é inconstitucional, mas essa nossa decisão só vai produzir efeitos daqui para frente, ela não vai retroagir. Então, os municípios já criados, ok, mas não pode ser criado nenhum novo município a partir de então. O Congresso Nacional, a partir dessa decisão do STF, ao invés dele aprovar a lei complementar federal que é exigido pela Constituição, ele fez uma emenda constitucional, a emenda constitucional 57, lá de 2008, em que ele criou esse artigo 96 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em que o que o Congresso, na verdade, faz é estabelecer que os municípios criados desde de 1996 até agora, 2008, vão ser mantidos, não há problema, e, enfim. O que seria muito mais fácil, que era aprovar uma lei complementar, que depende apenas de maioria absoluta, o Congresso, na verdade, se deu o trabalho de aprovar uma emenda à Constituição para alterar as disposições transitórias. Ele poderia ter aprovado uma emenda, inclusive, para revogar a exigência dessa lei complementar federal, mas ele se deu o trabalho de aprovar uma emenda para regularizar a situação dos municípios irregularmente criados de 1996 até 2008. Ou seja, beleza, resolveu o problema até 2008, mas de 2008 para frente continua exatamente o mesmo problema, e isso vai se refletir quando o STF declara inconstitucional, anos depois, na ADI 4992, que declarou inconstitucional uma lei de Rondônia, do estado de Rondônia, que criava o município lá exatamente porque não existe a tal lei complementar federal, então a gente continua exatamente na mesma situação. Não existe a lei complementar federal e todo município criado a partir de 2008, ele é irregular. Uma questão, então, que eu comecei a mencionar quando eu falei, já chegando para a parte das competências, né, é que a Federação Brasileira tem algumas distorções. E existe um excesso de competências na União, mas eu queria mencionar aí algumas outras distorções. Lá na Câmara, no Senado Federal, cada estado e o Distrito Federal tem exatamente o mesmo número de representantes, 3 por estado, e Distrito Federal, o Senado é formado, então, por representantes dos estados, então essa representação ela é igual. Na Câmara dos Deputados, no entanto, os deputados federais, eles têm uma proporcionalidade entre 8 e 70 deputados por estado e Distrito Federal, de acordo com a população desses estados. Então, estados menores, como o Amapá, por exemplo, vão ter apenas 8 deputados, e eu vou aumentando o número de deputados até chegar no máximo 70. São Paulo tem 70, depois aí vem Minas,
com 53, e aí assim sucessivamente. Mas quando você olha essa proporção, você vai perceber que existe uma desproporção, na verdade. Porque se a gente considerar que o Amapá, por exemplo, tem 8, São Paulo, para ter proporcionalmente o mesmo número, deveria ter mais de 100 deputados. Se São Paulo, ao invés de ter mais de 100, tem apenas 70, significa que, proporcionalmente, o Amapá ele tem proporcionalmente mais deputados que São Paulo. E quando a gente pega os estados do Norte e Nordeste, isso vai se replicando, o que faz com os estados do Norte e Nordeste acabam tendo uma sobre-representação desproporcional face aos estados do Sul e Sudeste. Tradicionalmente, a justificativa para isso é de que são estados economicamente mais atrasados, e ele precisaria, então, compensar isso de alguma forma, porque se a proporção fosse exata, a maior parte dos recursos federais iria para os estados mais populosos, que deixaria os estados menos populosos ainda mais atrasados, enfim. Essa é a justificativa que muitas vezes é dada. Uma segunda distorção é que na hora de transferir recursos federais para os estados e municípios, essa transferência ela não obedece nenhum critério lógico de redistribuição de acordo com a produção. Se a gente fosse olhar, por exemplo, quanto Minas contribui na geração de tributos, né, de renda, Minas não recebe proporcionalmente de volta recursos federais. E isso se repete com os estados mais ricos da federação, e acabam que outros estados que produzem muito menos, vamos dizer assim, acabam recebendo desproporcionalmente mais, que também a justificativa é essa desigualdade entre os estados, e que eu deveria compensar essa desigualdade com uma redistribuição diferenciada. E uma terceira distorção que eu queria chamar a atenção, que vocês viram lá nas aulas de teoria da Constituição, é que apesar dos estados poderem fazer suas constituições, o chamado poder constituinte decorrente, né, é dado muito pouca liberdade para os estados de elaborarem com autonomia, com liberdade, as suas próprias constituições. No final das contas, a Constituição da República predetermina quase tudo que as constituições dos estados vão ter. Então, a Constituição dos estados praticamente é um copia e cola daquilo que já está previsto na Constituição Nacional, o que não é o que acontece na maior parte das federações do planeta. Há uma desconfiança enorme aqui, que faz com que tudo seja concentrado na Constituição da República e na União. Tá? Aqui é só para dizer do número de deputados por estado, e para mostrar que então, São Paulo tem 70, né, Minas tem 53, e aí o Rio tem 46, são os três mais bem representados, mas há uma desproporção, então, no final das contas. Bom, vamos falar então sobre competências. Tem algumas diretrizes aí na Constituição da República para distribuir as competências entre os entes. Então, em primeiro lugar, a primeira diretriz é: a federação ela é indissolúvel. Qualquer tentativa de estados de quererem se tornar independentes, então o pessoal do Sul de vez em quando vem com essa história de querer fazer um país à parte, isso é inconstitucional, autorizaria inclusive, como a gente vai ver mais à frente, a intervenção da União nesses estados. Um segundo princípio, uma segunda diretriz, é que na hora de distribuir as competências, teoricamente, né, e é muito teoricamente, o que vai ser da União, o que vai ser dos estados e o que vai ser dos municípios é definido de acordo com a predominância dos interesses. Então, se uma determinada matéria ela é de interesse geral, seria da União; se é de interesse regional, dos estados; se é de interesse local, dos municípios. E, como eu disse, o Distrito Federal ele soma os interesses local e regional. Isso é muito teoricamente, porque boa parte das competências que estão colocadas para a União poderiam muito facilmente ser dos estados ou até de municípios, mas aí, por tradição, acabaram permanecendo com a União. Sobre a técnica de repartição de competências, é importante, então, dizer o seguinte: existem duas grandes técnicas de repartição de competências. No caso dos Estados Unidos, que foi a primeira federação moderna, né, a primeira federação da maneira como a gente conhece, da modernidade, eles distribuíram as competências de acordo com um critério horizontal apenas.
Então, a Constituição dos Estados Unidos, ela elenca competências, ela enumera competências para a União, e tudo que... Desculpem, é isso. Ela enumera competências para a União, que é o contrário do Brasil. E tudo que ela não diz que compete à União permaneceu com os Estados. Vamos lembrar que os Estados Unidos são formados também de uma... A Constituição deles era a reunião de 13 países que se tornaram um só. Então, os antigos 13 países, que vão se transformar em 13 estados, eles eram estados soberanos, então eles tinham uma série de competências. Eles vão perder parte dessas competências para esse novo ente chamado União, Governo Federal. Então, as competências enumeradas lá, no caso dos Estados Unidos, são pouquíssimas e são da União, e tudo mais é dos estados. E, em alguma medida, outras federações, como o México, a Argentina, enfim, outras federações, elas acompanham essa técnica, é claro, de maneira não tão radical, vamos dizer assim, como a dos Estados Unidos, mas existe mais ou menos um equilíbrio aí de competências, em que União e Estado tem mais ou menos aí um número razoável de competências bem distribuídas. No caso do Brasil não é assim, nunca foi, e a Constituição de 88 ela não resolve esse problema. A gente tem, no caso da nossa Constituição, competências enumeradas para União, Estados e municípios, então existem coisas que são colocadas privativamente para a União, privativamente para os Estados, privativamente para os municípios. Qualquer coisa que sobrar, que não for mencionada nem nas competências, nem nas técnicas de competência horizontal, nem vertical, que eu vou explicar daqui a pouquinho, é o que são chamados de remanescentes, portanto, são dos estados. E, por incrível que pareça, existem algumas competências que a Constituição de 88, apesar de ter sido bastante exaustiva, tentar ser exaustiva, ela ainda não falou de tudo e acabaram algumas coisas ficando com os estados. Uma segunda técnica de distribuição de competências é o que está chamado aí de vertical não cumulativa. Um nome bastante pomposo, na verdade, para dizer de uma técnica que surge lá no constitucionalismo alemão e que vem para o Brasil já existe essa técnica já no Brasil há muitos anos, mas ela é agora ampliada na Constituição de 88, que é, ao invés de falar de competências que são só da União, só dos estados, só dos municípios, eu coloco essas competências, na verdade, como sendo dos três ao mesmo tempo. E aí eu vou falar, ela é vertical, né, porque ela, ao invés de ser competências horizontais, em que eu tenho separadamente para cada um, ela é vertical porque eu tenho aí sim União, Estados e municípios, numa escala, numa quase hierarquia, não vou dizer hierarquia, porque na verdade não existe hierarquia, mas existe uma escala aí, em que a competência concorrente é uma competência em que os três legislam. Eu vou ter, por exemplo, meio ambiente, em que eu vou ter legislação federal, legislação estadual e legislação municipal, e os três executam. Isso é chamado de competência comum. Eu tenho órgãos ambientais federais, órgãos estaduais e órgãos municipais. Então, os três legislam, competência concorrente, os três executam, competência comum. Esse desenho aí que está meio arriscado, mas é só para explicar que, quando eu estou falando de competência, eu também estou falando de competência para fazer leis e competência para executar essas leis. Competências para fazer leis são chamadas de legislativas, competências para executar essas leis são chamadas de materiais. Então, como eu disse, cada estado tem competências legislativas privativas, concorrentes, e no caso dos estados, eu tenho as competências remanescentes. No caso de competência de execução, eu tenho cada estado com suas competências privativas, aquilo que os três legislam em comum, concorrentemente, em geral, os três também executam em comum, há uma exceção que eu vou mostrar mais à frente, e os estados têm competência legislativa remanescente, e, portanto, eles também têm competência de execução remanescente. Aqui, essas setinhas mal feitas aqui, na verdade, são para dizer o seguinte: normalmente, apesar de que existem exceções, quem legisla, quem tem competência para legislar sobre um assunto, também tem competência para executar aquilo.
Então, nem sempre a Constituição vai dizer compete aos estados legislar e fazer. Às vezes ela vai falar, em alguns lugares da Constituição, que compete ao estado legislar, ou que compete ao município executar. E aí, quando a Constituição diz compete ao estado legislar, salvo se a Constituição não disser o contrário, compete também a ele executar. E quando a Constituição diz compete ao município fazer, ainda que ela não diga, implicitamente está dizendo que compete ao município também fazer uma lei sobre aquilo. Só para chamar a atenção aqui, que eu não havia colocado anteriormente, a gente tem também as chamadas competências delegadas. Sobre elas eu vou falar mais à frente, mas é quando a Constituição permite que a União pegue parte das suas competências e transfira para os estados. Só existe essa possibilidade, não existe a possibilidade do estado transferir para o município e nem o contrário, dos estados para a União, enfim, é exclusivamente isso, a possibilidade da União delegar parte das suas competências para os estados. E aí, como eu disse, eu coloquei aí, quem tem o poder de fazer a lei, normalmente também tem o poder de executar essa lei. Existem algumas exceções que eu vou mostrar mais à frente. Bom, as competências, aí agora então vou começar a falar de competências privativas de cada um dos entes. Competências privativas da União estão previstas principalmente nos artigos 22, que fala que compete à União legislar sobre, e 21, compete à União executar. E percebam que eu coloquei aí, tem vários outros artigos que também vão falar de competências da União, seja para executar, seja para legislar, tem muita coisa colocada, e é um excesso, na verdade. Quando a gente olha, por exemplo, o artigo 22, a gente vai perceber que lá no inciso 1º, por exemplo, ele vai dizer que compete à União legislar sobre praticamente todos os grandes ramos do direito. Direito civil, penal, do trabalho, administrativo não. Enfim, todos os grandes ramos do direito estão listados ali, aeroespacial, enfim, a Constituição é bastante prolixa ao falar de competências da União. Então, assim, praticamente todos os grandes ramos do direito são de legislação federal exclusiva da União, privativa da União. Sobra muito pouco aí, no final das contas, para estados e municípios. E os demais ramos do direito, como, por exemplo, o direito administrativo, o direito tributário, são de competência concorrente. Então, de qualquer forma, a União também participa aí, dessas legislações. Uma coisa que eu queria também deixar claro, e é depender do que do livro que vocês forem estudar, é que as competências são chamadas, às vezes, da União de privativas ou de exclusivas. Eu não estou usando essa diferença, porque me parece que ela causa bastante confusão. Eu estou usando privativas e exclusivas como sinônimos, não estou fazendo essa diferenciação, porque alguns autores faziam essa diferença para dizer que algumas competências da União eram exclusivas e outras eram meramente privativas. Eu não vou fazer essa diferenciação, porque, na verdade, ela confunde mais do que ela ajuda. Então, eu estou chamando aí realmente competências privativas como categoria geral aí. Aqui só algumas observações, eu não vou listar aí, falar de cada uma das trocentas competências listadas nos artigos 21 e 22, mas tem algumas questões que precisam ser chamadas a atenção. Então, por exemplo, o artigo 22, inciso 1º, fala que compete ou não legislar sobre processo, e de fato, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, a parte processual trabalhista dentro da CLT, são todas legislações federais. No entanto, lá no artigo 24, que fala de competência concorrente, a Constituição diz que compete à União, Estados e municípios legislar sobre procedimento. E aí não é exatamente municípios, né, porque municípios não têm uma justiça própria, seria, na verdade, União e Estados, mas, de qualquer forma, o que é legislação de processo e o que é legislação de procedimento? A legislação sobre procedimento seria, por exemplo, o fato de que a Justiça Federal tem uma lei própria de organização da Justiça Federal,
uma lei orgânica ali da organização da Justiça Federal, e cada estado tem também a sua própria lei de organização da Justiça Estadual, em que ela vai estabelecer questões como, por exemplo, se o estado de Minas, quantas comarcas existem, como é que essas comarcas são ranqueadas, que tem comarcas de entrância inicial, que são as comarcas menores, e vai sendo gradativamente aumentada até a entrância especial, que, por exemplo, Belo Horizonte, os municípios da região metropolitana, algumas outras grandes cidades do interior. Essa classificação, esse ranqueamento, a questão de como é que ele funciona, como é que os fóruns funcionam, se vai ter divisão de várias cíveis, por exemplo, se todas vão ser chamadas de várias cíveis, ou se vai ser uma divisão entre várias cíveis comuns, várias de família, várias de sucessões, etc. Tudo isso é determinado pela Lei de Organização Judiciária de Minas, por exemplo, e tudo isso são, então, normas de procedimento, né? Não são normas de processo. As normas de processo vão falar sobre os processos comum, sumário, ou sumaríssimo, hoje em dia, petição inicial, defesa, prazo, etc. Tudo isso vai estar determinado pela legislação de processo. Então, essa é uma divisão que é uma linha muito tênue, mas que em algum momento, lá quando vocês forem estudar processos, vão ver que existe a diferença. Então, para qualquer advogado, juiz, Ministério Público, enfim, você vai ter que saber aí para a sua atuação não só as leis de processo, mas vai ter que também saber a lei de organização judiciária da justiça para a qual você estiver atuando. Se for da Justiça Federal, ou seja, Justiça Federal propriamente dita, mas também Justiça do Trabalho ou Justiça Militar, tem lá a lei de organização da Justiça Federal. Se for a Justiça do Estado de Minas, se for a Justiça do Estado de São Paulo, do Rio, etc., cada uma vai ter sua lei de organização judiciária própria, com procedimentos próprios. Uma segunda observação é de que eu havia dito que, em geral, quem pode legislar também pode executar. E aqui eu tenho uma exceção. Por quê? Pode legislar, quer dizer, a legislação sobre desapropriação, ela é competência privativa da União. Quem faz a lei sobre desapropriação, a gente já falou sobre desapropriação, pode ser feita desapropriação por interesse público, necessidade, utilidade pública. Então, por exemplo, para fazer a duplicação de uma BR, a duplicação de uma MG ou a duplicação da Antônio Carlos em Belo Horizonte, União, Estado e município, respectivamente, usam uma legislação que ela é federal, né? Ou, se a gente quiser usar mais tecnicamente, uma legislação que, na verdade, ela é nacional. Mas a execução da desapropriação não é exclusiva da União. Então, a União, só ela que legisla, mas a execução ela pode ser, como eu disse agora há pouco, eu posso ter desapropriação federal, estadual e municipal. Então, aqui eu tenho uma exceção em que um apenas legisla privativamente, é a União, mas a competência material ela é comum dos três entes. Bom, uma terceira observação, aqui eu tenho um problema um pouco mais grave, na verdade, que é o seguinte: os incisos 9, 21, 24 e 27 do artigo 22, eles estão no lugar errado na Constituição. Eles, na verdade, eles deveriam estar lá no artigo que fala sobre competência concorrente, lá no artigo 24, em que a Constituição fala que compete à União, Estados e, a gente vai ver mais à frente também, municípios, legislar sobre. E isso por quê? A técnica da legislação concorrente é a seguinte, e eu vou explicar mais detalhadamente mais à frente, mas só para a gente poder entender aqui por que desse erro. Na legislação concorrente, compete à União fazer uma diretriz, uma norma geral. E compete à União, aos estados e aos municípios fazer leis específicas para cada um dos seus territórios. Então, lembra que eu falei anteriormente que existem leis que são nacionais e leis que são federais, estaduais e municipais. Nesse caso aqui, a norma geral é uma norma nacional. E só para citar o exemplo da educação, né? Então, a educação é um exemplo em que a legislação ela é concorrente.
Compete à União fazer a norma geral são a Lei de Diretrizes Básicas da Educação e outras leis nacionais, e compete a execução da educação, ela é prioritariamente o ensino superior da União, prioritariamente o ensino médio dos estados e prioritariamente o ensino básico fundamental dos municípios. Perceba que eu disse prioritariamente porque eu posso ter, por exemplo, o estado de Minas tem uma universidade, a União tem o Cefet, que tem ensino básico fundamental, aliás, o Cefet não, o Colégio de Aplicação, né, que tem o ensino básico fundamental, enfim. Mas, portanto, para a União exercer o ensino superior, ela tem uma legislação própria. Então, tem legislações próprias para ensino superior. Para o Estado ofertar ensino médio, ele vai também aprovar uma legislação própria de ensino médio. E para o município exercer o ensino básico fundamental, e também vai aprovar normas próprias municipais. A regra é de que a norma suplementar federal, estadual, municipal tem que obedecer à norma geral. Então, a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, quando ela fala sobre ensino, ela vai falar sobre todas as modalidades de ensino, como é que funciona a educação no Brasil, o que é ensino básico, o que é ensino fundamental, o que é ensino médio, o que é ensino superior. Eu vou ter, inclusive, parâmetros curriculares, uma base curricular nacional, que vai estabelecer currículos mínimos para o ensino superior, para o ensino médio, para o ensino básico, para o ensino fundamental. Tudo isso são normas nacionais. Quando o Estado de Minas vai vai legislar sobre ensino médio, ele tem que seguir a norma geral. Quando o município de Belo Horizonte vai legislar sobre ensino básico fundamental, ele tem que seguir a norma geral. O que eles têm de liberdade é, eventualmente, dar uma ênfase maior para algum tema do que outro. Então, uma coisa que eu sempre falo para meus alunos é que aqui em Minas, quem estudou em escolas estaduais, certamente teve um conteúdo muito maior, muito mais denso falando sobre a Inconfidência Mineira do que sobre os bandeirantes. E certamente quem estudou em São Paulo, numa escola pública estadual de São Paulo, certamente teve muito mais conteúdo sobre os bandeirantes do que sobre a Inconfidência Mineira. Ou seja, tanto lá como aqui, os dois conteúdos foram ofertados, mas houve uma ênfase maior numa coisa, num assunto, do que em outro. Então percebam que, no caso da educação, a gente vai ter esse exemplo, porque nesses 4 incisos, a gente vai ter a mesma lógica. Nesses 4 incisos, diz que compete à União fazer diretriz ou norma geral, como, por exemplo, norma geral sobre licitação, que é, inclusive, o assunto dessa ADI 3059. Compete à União fazer a norma geral sobre licitações. Isso significa que estados e municípios têm que seguir essa norma geral, mas eles também podem fazer uma norma específica estadual e uma norma específica municipal, falando de questões específicas que couberem, por exemplo, o fato de que você tem estados banhados pelo mar, estados que não são banhados pelo mar, e eventualmente eu posso ter a criação de uma regra específica de licitação para estados que têm questões ali envolvendo portos, e licitações para portos, que pode ter uma especificidade que um estado igual Minas, que não tem mar, pode não ter. Então, esses 4 incisos, eles deveriam estar no artigo 24, e eu tenho que tratá-los como, na verdade, sendo pertencentes ao artigo 24. Então, apesar de eles estarem no artigo 22, eles não são caso de competência privativa da União. Eles são caso de competência concorrente. Aqui eu tenho alguns exemplos de aplicação dessas questões de competência, né? A súmula vinculante número 2, por exemplo, do STF vai dizer que é inconstitucional a lei do Distrito Federal ou estadual que dispõe sobre o sistema de consórcio, sorteio, bingos e loterias. Então, Minas, por exemplo, tem uma loteria estadual, então a competência de execução de loteria até pode ser estadual, mas a legislação sobre loterias ela é privativa da União. A mesma coisa se estende aos municípios. Os municípios não podem ter legislação sobre sorteios, bingo, loteria, etc. Isso é apenas federal.
E, na verdade, assim, questão de competência, se você abre o informativo do STF, você vai ver que em todo o informativo do STF sempre tem alguma decisão sobre questionamento de competência. É uma fonte inesgotável de trabalho para nós como advogados, para advogados em geral, na defesa de empresas, na defesa, inclusive, de municípios, estados, contra a União, ou vice-versa, da União contra legislações malucas aí, estaduais ou municipais, o questionamento da violação exatamente dessas competências. Então, é um trabalho aí, uma fonte de clientes quase que inesgotável, né? Bom, essas, então, muito resumidamente, as competências da União. Competências privativas dos estados são basicamente essas três. Compete aos estados legislar e executar serviços de local de gás canalizado. Aqui em Minas a gente tem a Gasmig, né, que exatamente é a execução desse serviço de gás canalizado. Artigo 25, parágrafo 2º. Artigo 25, parágrafo 3º. Compete aos estados criar regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, como, por exemplo, a região metropolitana de Belo Horizonte. Todas as regiões metropolitanas de capitais, elas haviam sido criadas durante a ditadura militar pela União, porque era competência da União. Mas a Constituição de 88 transferiu isso para os estados. Microrregiões, como, por exemplo, o estado de Minas é dividido em regiões como Zona da Mata, o Triângulo Mineiro, enfim. E a ideia aqui, tanto na região metropolitana quanto nas microrregiões, é de organização no caso das microrregiões, organização de serviços públicos estaduais. Então, localização ali na microrregião, na região do Triângulo Mineiro, de onde é que vão ser localizados, de onde o Estado vai ter, por exemplo, representações como Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria Estadual da Educação, que tem polos nesses locais, assim como também hospitais regionais, estaduais, eles vão estar localizados no município, em um município, provavelmente, mais representativo, maior, dessa microrregião. As regiões metropolitanas, a ideia é de que, na região metropolitana de Belo Horizonte, alguns serviços públicos sejam realizados em conjunto com soma de recursos e de esforços comuns daqueles municípios que formam a região metropolitana. O exemplo mais visível disso aqui em Belo Horizonte é o transporte público, que ele é metropolitano. Então, cada município tem eventualmente seu próprio transporte público, existe transporte público próprio em Contagem, Betim, mas existe o transporte público metropolitano. Então, a ideia é de que você soma esforços para poder exercer melhor ou ofertar melhor determinado serviço público. Desculpem. E ainda nos estados, uma última competência que a gente já falou, que é a criação dos municípios, que tem todo aquele problema. Competências privativas dos municípios, elas estão mencionadas no artigo 30. E a redação do artigo 30, inclusive, ela é bastante complexa, porque ali no artigo 30 eu tenho incisos que são referência à competência privativa do município, mas também referência à competência concorrente ou comum. Então, a gente tem, em primeiro lugar, no inciso 30, inciso 1º, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. E assunto de interesse local sempre dá bastante controvérsia, e é uma fonte, como eu disse, aí, de muitas ações judiciais, porque dificilmente um assunto ele é só local, normalmente é muito complicado dizer que um assunto ele é só local. O exemplo que eu gosto de dar é que Angra dos Reis tem uma usina nuclear, né, as duas, a Angra 1 e a Angra 2. E aí você poderia pensar, por exemplo, que a questão de Angra dos Reis referente ao lixo nuclear produzido pelas usinas seria um assunto de interesse local, que essa usina existe só ali em Angra dos Reis. No entanto, toda a legislação, inclusive a execução, sobre questões que envolvam minerais nucleares, mesmo lixo nuclear, ela é da União, ela é privativa da União. Então, Angra dos Reis, apesar de ter lá, e somente lá, localizada a usina nuclear, ela não tem competência para legislar sobre o lixo nuclear. Apesar de que a legislação sobre lixo é uma legislação municipal. Então, percebam que a questão ela é um pouquinho complicada, então, nesse sentido.
Existem, então, além da competência implícita, que é qualquer assunto que seja de interesse local, então, qualquer assunto que seja de interesse local, desde que esse assunto já não esteja previsto como legislação privativa da União ou dos Estados, e nem que esse assunto também não pode estar previsto como competência concorrente ou comum. Porque se ele é da União, privativo da União, do Estado, ou concorrente ou comum, ele não pode ser privativo do município, né? Então, seria aquilo que escapa do que está previsto expressamente para os demais entes, ou de competência concorrente comum, e que, além disso, também seja de interesse exclusivo do município. Porque, por exemplo, o transporte intermunicipal é um exemplo de competência remanescente, ou seja, aquilo que não foi mencionado na Constituição, e que compete aos estados. Mas, por ser intermunicipal, ele não é de competência do município, ele é de competência do estado. Então, a gente tem os incisos 3 a 5, do artigo 30, do inciso 8º, e, além disso, a gente tem a menção, nesses dois outros artigos, 144, parágrafo 8º, e o 132, a gente vai ter a referência à Guarda Municipal, né, e a referência no artigo 182, na verdade, a competência do município de fazer o plano diretor, que a gente também já estudou. 144, parágrafo 8º, fala de Guarda Municipal, o 182 fala do plano diretor, que é aquela lei que vai estabelecer zoneamento urbano, possibilidade de construção ou não, do que você pode ou não pode construir, que limites você tem, etc. Nós já vimos anteriormente. E aí, sobre essa questão do que é ou não interesse local, a gente vai ter, como eu disse, várias controvérsias, e algumas coisas já foram, inclusive, solucionadas por súmula. Então, a súmula vinculante número 38 da STF vai dizer que compete ao município, sim, fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. E essa é uma briga histórica aqui em Belo Horizonte, sobre se pode ou não pode funcionar comércio nos domingos, por exemplo, ou qual horário que o comércio pode abrir e pode fechar. Então, o STF entendeu que sim, cabe aos municípios legislar sobre o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, mas não todos os estabelecimentos comerciais, porque, por exemplo, no caso de bancos, como o sistema bancário, o sistema financeiro nacional, ele é de competência da União, os municípios não podem legislar sobre o horário de funcionamento dos bancos. Então, o município pode legislar sobre o funcionamento de qualquer loja, comércio, etc., dentro do município, mas não sobre banco, porque a legislação sobre o horário em que os bancos abrem ou fecham, isso é exclusivo da União. Tem, inclusive, uma súmula do STJ sobre isso, súmula 19. Por outro lado, municípios podem legislar que estabelecimentos comerciais, inclusive bancos, sejam obrigados a ter banheiro, bebedouro, cadeiras, tem decisão do STF falando isso. Assim como podem estabelecer horários máximos que uma pessoa pode ficar esperando dentro de um banco ou dentro de um supermercado. Então, aqui em Minas mesmo, aqui em Belo Horizonte mesmo, tem essa legislação que fala que você não pode ficar mais do que 30 minutos esperando num banco. E muitas vezes é descumprido, inclusive. Então, o município não pode dizer que horas que um banco pode abrir ou fechar, mas ele pode dizer que as pessoas não podem ficar mais do que X tempo esperando numa fila, e que o banco também é obrigado, banco, supermercado, etc., é eventualmente obrigado a ter banheiros, bebedouros, cadeiras, para que as pessoas possam esperar. Então, tudo isso dá bastante briga aí nos tribunais e bastante trabalho para advogados. Uma discussão que já foi objeto de muita controvérsia, se guarda municipal poderia ou não poderia exercer função de polícia de trânsito. Por quê? A Constituição diz que guarda municipal existe para fazer preservação de patrimônio público local, patrimônio público municipal. E durante a criação das guardas municipais, muitas vezes elas foram desviadas aí também para fazer guarda, para fazer policiamento de trânsito, para poder multar as pessoas que fazem violações de trânsito. E o STF vem permitindo esse tipo de ampliação, assim como se permitiu, por exemplo, que a guarda municipal pudesse ter porte de arma. Havia toda uma discussão no sentido de que se ela não está fazendo policiamento ostensivo, como é a polícia militar,
mas a Embraer está fazendo resguardo de patrimônio público, que não faria sentido ela ter porte de arma. Isso também foi considerado válido. Então, esse caso, inclusive, da polícia, da Guarda Municipal poder fazer multa de trânsito, é um caso que surgiu daqui de Belo Horizonte, já que a gente já tem a BH Trans, e isso foi questionado, então, na Justiça, de que as multas da Guarda Municipal seriam nulas, já que já existe um órgão específico para isso, e a Guarda Municipal não poderia ser desviada para isso. No entanto, o STF considerou válido. Então, aqui em Belo Horizonte você pode ser multado tanto pela Guarda Municipal quanto pela BH Trans. E aí, como eu disse, é o artigo 32, parágrafo 1º, que vai dizer que compete ao Distrito Federal tudo que disser que compete aos estados e aos municípios. Bom, agora vamos falar de competência concorrente. Então, o artigo 24 da Constituição fala de competência concorrente, e aqui eu queria só chamar a atenção do seguinte: se você olha só o artigo 24, sozinho, o artigo 24 diz que compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar sobre, concorrentemente sobre, né? E o inciso primeiro vai colocar direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, são os grandes ramos do direito que são de legislação concorrente. Orçamento, juntas comerciais, custas dos serviços forenses. Então, a Lei de Organização Judiciária Federal fala sobre custas na Justiça Federal e do Trabalho. A Lei de Organização Judiciária Estadual fala das custas da Justiça Estadual. Produção e consumo, etc. Na verdade, a gente tem, quando a gente fala de competência concorrente, a gente pensa principalmente em 4 grandes temas: saúde, educação, meio ambiente e patrimônio histórico-cultural. Aí, é claro, do direito tributário, né, que também é bastante relevante, mas principalmente esses 4 grandes temas. Então, eu estava dizendo, se você olha a redação do artigo 24, fica parecendo que os municípios não participam da legislação concorrente. A gente vai ter que completar a redação aí do artigo 24 com o inciso 30, quando ele fala, lá no inciso 2, que compete aos municípios legislar, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, os municípios participam, sim, da legislação concorrente, apesar de não estarem listados no artigo 24, mas é por causa do artigo 30, inciso 2. Perceba que eu coloquei também aqui na competência concorrente aqueles 4 incisos do artigo 22 que eu disse que estão no lugar errado. E só para complementar, não é, de certa maneira já está meio que implícito, mas a Constituição diz que o direito tributário é de competência concorrente, e aí nesse sentido, o que é, no caso dos tributos, como é que funciona? Eu tenho uma norma geral, que é o Código Tributário Nacional, CTN, em que ele vai definir o que é imposto, o que é taxa, o que é contribuição, como é que funciona a cobrança, as formas de cobrança desse tributo, tem várias formas de lançamento, o que é hipótese de incidência, qual que é a forma de lançamento, enfim, tudo isso está no Código Tributário. Só que eu tenho tributos que são federais, estaduais e municipais. Quando a União vai legislar sobre imposto de renda, que é um tributo federal, ela tem que obedecer a forma do que é um imposto, da forma como está previsto no Código Tributário Nacional. Existe diferença do que é imposto, o que é taxa e a contribuição de melhoria, contribuições sociais, enfim. Da mesma forma, o Estado de Minas, quando vai instituir o imposto, o ICMS, ou o município, quando ele vai instituir o IPTU, cada um deles vai ter que seguir, eles têm a possibilidade de legislar, mas eles têm que seguir a regra geral da norma geral, que é o Código Tributário Nacional, né? E no caso das defensorias públicas, eu tenho Defensoria Pública Federal, tem Defensoria Pública Estadual. Então, existe uma lei geral, uma lei orgânica das defensorias públicas, que é uma norma feita pela União, e eu posso ter legislação, então, da Defensoria Pública da União e legislação própria de cada Defensoria Pública Estadual, sendo, portanto, que essas legislações específicas de União e Estados, elas têm que seguir a norma geral, feita pela União. Então, como eu disse,
no caso da competência concorrente, a União faz norma geral, faz diretriz. Os estados, municípios e Distrito Federal e a própria União suplementam. Percebam que não está dito na Constituição que a União também suplementa, mas isso decorre do próprio sistema, né? Quando a União está fazendo a lei do imposto de renda, ela não está fazendo uma norma geral sobre tributo. A norma geral é o CTN. Ela está fazendo uma norma suplementar específica para a sua própria zona de atuação. Bom, aí a Constituição traz as seguintes regras. Caso não haja norma geral, caso a União não tenha feito a norma geral, os estados têm liberdade para fazer a sua norma geral para o estado e a norma suplementar. Essa é a primeira regra. Segunda regra, e não fala município, né? Se depois que os estados fizeram a norma geral e específica, a União vem e faz a norma geral, a parte da norma geral dos estados, ela não é revogada, ela é suspensa. Ela é suspensa. Suspensa por quê? Porque se em algum momento a norma geral que a União fez for revogada ou for declarada inconstitucional, aquela norma geral feita pelo estado que estava suspensa volta a produzir seus efeitos normalmente. Como eu disse, a competência, existe mais ou menos uma regra aí de que aquele que legisla de forma concorrente, os três legislam de forma concorrente, os três executam de forma comum. A exceção, que eu já mostrei, é o caso da desapropriação, em que somente a União legisla, mas os três executam. Ao lado disso, a gente vai ter a possibilidade de haver convênios. Então, isso é mencionado no artigo 23, parágrafo único, isso é mencionado no artigo 241. Eu posso ter, por exemplo, um convênio isso é muito comum em Minas, entre o Estado de Minas e municípios, por exemplo, para que municípios que têm escolas locais que oferecem, portanto, apenas ensino básico fundamental e funcionam normalmente apenas de manhã e à noite, eu posso estabelecer um convênio com o Estado de Minas de que o Estado use aquelas instalações, aquele local, para ofertar ensino médio à noite, por exemplo. Então, esse, por exemplo, é um exemplo aí de convênios que podem ser estabelecidos. Assim como podem ser estabelecidos convênios entre municípios. Não sei se alguém já observou ali na região, perto da faculdade, na região hospitalar, muitas vezes a gente vê lá ambulâncias que são de convênios intermunicipais. Então, 3, 4, 5 municípios se juntam, fazem um convênio intermunicipal de saúde, em que eles somam esforços, recursos de saúde, para que os municípios ali consigam ter um hospital em um deles, um hospital um pouco melhor, para que todo mundo que precisa de um tratamento um pouco mais especializado possa ser redirecionado para aquele município. Então, existe esse convênio, então. O STF também vai mostrar o seguinte: quando existir conflito em que a gente não sabe exatamente se a questão ela é mais de um ou mais de outro, deve prevalecer a ideia da chamada preponderância dos interesses. Ou seja, normalmente, quando há conflito em que eu não sei se aquilo ali, na verdade, deveria estar sendo feito pela União, Estados e Municípios, o STF tem uma tendência de colocar sempre o ente maior como preferencial. Normalmente, se é um conflito entre União e Estados, normalmente fica com os Estados. Se é um conflito entre Estado e município, normalmente fica com os Estados. Eu falei, então, de competências privativas, concorrentes e comuns. Falta, então, a gente falar das remanescentes delegadas. As competências delegadas estão mencionadas lá no artigo 22, parágrafo único, em que a Constituição vai estabelecer que a União pode, se quiser, pegar parte das suas competências e concedê-la aos estados. Isso é feito através de lei complementar. A delegação, ela, como está colocado aí,
ela não pode ser sobre toda a competência, apenas parte daquilo que poderia ser feito só pela União, e aí a União vai permitir que os estados façam parte daquilo, então uma parte continua com a União e uma outra parte com os estados. É importante dizer que se houver essa delegação, ela precisa ser integral, igual para todos os estados. Eu não posso delegar dizendo que eu vou permitir que os estados mais desenvolvidos façam e outros não, por exemplo, né? E essa lei complementar, que vai dizer o que está sendo delegado e como está sendo delegado, obviamente tem que ser cumprido aí pelos estados. Eles têm que mostrar exatamente que eles estão cumprindo somente dentro daquilo que foi delegado. Isso é algo muito raro de acontecer. A última vez que aconteceu isso foi, sei lá, há mais de 30 anos, mas existe essa possibilidade. Tem ali, há mais de 30 anos, não é o caso, né? Mas tem ali, por exemplo, uma ADI sobre a Lei Complementar 103 de 2000, vai ter 26 anos aí, em que autorizou os estados a fixar pisos salariais para fisioterapeutas e pessoas da terapia ocupacional. E aí o estado do Piauí, a lei estadual dizia que tinha que ser de iniciativa do governador, faltando um R aqui, e o Piauí fez a lei, mas foi por iniciativa, a lei que foi feita, ao invés de ser de iniciativa do governador, foi de iniciativa de um deputado, e isso é inconstitucional, não pode haver violação de prerrogativa de reserva de lei, e a lei foi declarada inconstitucional. Então, eventualmente a União faz isso, mas é realmente bastante raro de acontecer. E aí, por fim, com relação a competências, a gente tem as competências remanescentes, que, como eu disse, pertencem aos estados, está no artigo 25, parágrafo 1º, tudo que não foi expressamente colocado como privativo de União, Estados, municípios ou concorrente comum, é dos estados. Então, como eu disse, o exemplo aqui é transporte intermunicipal, tem algumas ADIs, inclusive, sobre isso. Organização administrativa, organização judiciária, né? A organização judiciária estadual, a organização do Ministério Público Estadual e a organização da Defensoria Pública Estadual, ao que não está dizendo que é da União, nem do Estado nem do município, é dos estados. E a execução sobre loteria estadual, não a legislação é só federal, mas a execução aí sobre loteria estadual, que é uma competência, então, também remanescente dos estados. Existe alguma jurisprudência aí sobre questão de competências, mas eu não vou trabalhar essas decisões, não. Eu vou ficar aqui apenas com esses exemplos por enquanto. E aí finalizar a parte de competência. Bom, para a gente finalizar a parte de organização do Estado, falta a gente falar então sobre intervenção. A intervenção ela está nos artigos 34 e 36, então no artigo 34 fala de intervenção federal, ou seja, da União nos estados ou da União em municípios localizados em territórios, se houver algum território algum dia, federal, e a intervenção estadual, artigo 35, intervenção dos estados nos seus municípios, e o procedimento para haver intervenção, seja da intervenção federal ou estadual, regido aí pelo artigo 36. Quando a gente fala de intervenção, é importante a gente localizar que a doutrina, na verdade, vai categorizar 3 tipos de intervenção. A intervenção de ofício, que é do artigo 34, aí eu vou falar então, por enquanto, só de intervenção federal. A intervenção federal de ofício, que seria dos incisos 1 a 3 e inciso 5 do artigo 34, ou seja, a União não intervirá nos estados nem do Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, por termo, agravo comprometimento da ordem pública, e no inciso 5, para reorganizar as finanças do Estado, que suspender o pagamento da dívida pública do Estado para a União, chamada dívida fundada, por mais de 2 anos, ou se o Estado deixar de entregar aos municípios
receitas tributárias, o montante aí de tributos que ele é obrigado pela Constituição a repassar, que o Estado é obrigado a repassar para os municípios dentro dos prazos estabelecidos em lei. Então, esses seriam casos da chamada intervenção de ofício. Intervenção de ofício significa que a União ela pode intervir nos estados mesmo sem que ninguém provoque. O presidente da República, com a participação do Congresso, pode intervir no estado mesmo que ninguém provoque essa intervenção. Vai ser o caso, por exemplo, da intervenção que o Temer fez no Rio de Janeiro, uma intervenção de ofício baseada no inciso 3, para pôr como termo a grave comprometimento da ordem pública. Essa foi a justificativa utilizada. Então, a intervenção é chamada de provocada porque o presidente da República só pode fazer a intervenção se ele tiver a solicitação de um outro ente. E aí a gente vai fazer uma diferença entre provocada por solicitação, que é quando essa provocação ela é feita pelo legislativo ou pelo executivo estadual. Então, é o governador reclamando que ele está sendo impedido de funcionar normalmente suas funções por causa do legislativo. Ou o legislativo reclamando do governador que ele está sendo impedido de funcionar normalmente. Então, eles pedem ao presidente da República. E por que é solicitação? Porque o presidente da República, nesse caso, tem a liberdade de entender que é o caso de intervir ou não, e aí o presidente não é obrigado a intervir, a determinar a intervenção. E a intervenção que é provocada por um outro ente, mas por requisição, é quando esse pedido, ou essa ordem, na verdade, ela é uma requisição, ela é feita pelo judiciário, seja o judiciário local, inciso 4º, seja o STF ou o STJ, nas hipóteses dos incisos 6 e 7, que eu vou tratar mais à frente. Então, a grande diferença aqui é a intervenção de ofício, ela não precisa ser provocada, e a intervenção provocada por solicitação, o presidente tem liberdade ou não de intervir, e na requisição o presidente é obrigado a intervir quando houver essa requisição. Então, como eu disse, na intervenção de ofício, o presidente, sem ser provocado, de ofício, portanto, ele precisa apenas consultar os conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, são dois conselhos que existem para assessorar o presidente da República em várias situações como essa. Consultados, então, esses dois conselhos, que, como são conselhos, a única obrigação é de que tem que haver a consulta, mas mesmo se os conselhos digam que não, ainda assim o presidente pode seguir o que ele quiser. O presidente, então, ele publica um decreto de intervenção. Esse é o instrumento da intervenção. Esse decreto, diz a Constituição, ele vai ter que dizer amplitude, ou seja, quais órgãos daquele Estado vão ser atingidos pela intervenção. São todos? Alguns? Qual o prazo que a intervenção vai durar? Intervenções não podem ter prazo determinado, tem que ter dia de início e de fim. Quais as condições? Por exemplo, se o governador vai precisar ser afastado ou não, e se vai haver ou não a nomeação pelo presidente da República de um interventor. Então, tudo isso está lá no decreto. Nesse caso da intervenção de ofício, esse decreto ele precisa ser imediatamente mandado ao Congresso Nacional, que vai ter que aprovar ou não esse decreto em 24 horas. E aqui é importante dizer que a intervenção ela só vai começar, de fato, após a aprovação do Congresso Nacional. Então, a aprovação do Congresso, sessão conjunta, a maioria simples ali, Congresso para aprovar a intervenção. Na intervenção por solicitação, provocada por solicitação, como eu disse, ou é o legislativo ou o executivo locais, estaduais, que vão pedir ao presidente da República. Então, o executivo local, o governador, manda esse pedido, ou o presidente da Assembleia manda esse pedido, porque ele está sendo impedido de funcionar por um outro poder, pode ser inclusive pelo judiciário local, pelo Ministério Público, enfim, a ideia é que o poder está sendo impedido aí de funcionar. O presidente ouve os dois conselhos, como eu disse, e aí o presidente pode ou não intervir.
ele pode entender que não é um caso de intervenção. Se não é um caso de intervenção, fica por aqui, fica por isso mesmo. Se for o caso de intervenção, ele publica o decreto, tem aquele mesmo requisito que eu falei anteriormente, e esse decreto também precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. O procedimento para os dois primeiros tipos de intervenção é relativamente simples. A coisa vai ser um pouquinho mais complicada quando a gente vai falando de intervenção por requisição. Primeiro que a redação da Constituição não é das melhores, e eu tenho várias situações diferentes aqui. Então, o artigo 34, ele vai falar que, inciso 4º, que pode haver intervenção para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes. Percebam que esse inciso 4º, ele pode, se eu estiver falando que dos poderes executivo e legislativo, eu estou falando de intervenção por solicitação. Mas se o poder que estiver sendo impedido de funcionar for o judiciário local, o Tribunal de Justiça do Estado, porque, por exemplo, está havendo ali, sei lá, não foi, o governador está retendo os recursos para o funcionamento da justiça local, por exemplo, o que a gente vai ter ali é um procedimento um pouco mais complexo, em que a justiça local, ela solicita ao STF que o STF requisite ao presidente da República. Percebam que tem dois níveis aí. Então, o TJ local pede ao STF, o STF pode avaliar se é ou não o caso de intervenção. Se o STF entender que não é o caso de intervenção, fica por isso mesmo. Se o STF entender que é o caso de intervenção, porque o tribunal, a justiça local está sendo impedida de funcionar pelo governador ou pela Assembleia, o STF, então, requisita ao presidente. E uma vez que o STF requisita ao presidente, o presidente é obrigado a intervir. Então, nesse caso em que o STF requisita ao presidente, porque a justiça local não está funcionando, o presidente é obrigado a publicar esse decreto, e esse decreto, quando é requisição, ele não passa pelo Congresso Nacional. O presidente é obrigado a seguir a requisição feita pela Justiça, nesse caso, do STF, do pedido que veio para o TJ para o STF, e do STF para o presidente da República, e o presidente é obrigado a intervir, e isso não passa pelo juízo político lá do Congresso Nacional. Essa é a primeira hipótese de requisição. Existe uma segunda hipótese de requisição, porque eu falei lá que a justiça local pode estar sendo comprometida porque não há recursos, mas também porque pode ser que o TJ tenha dado uma decisão contra o governador e o governador simplesmente não cumpriu. Naquele caso lá, de descumprimento de ordem da justiça local, ordem judicial da justiça local, é esse procedimento. TJ, STF, STF, presidente da República. Agora, se o governador ou a Assembleia Legislativa Estadual estiverem desobedecendo uma ordem judicial do STF, do STJ ou do TSE, então a desobediência da ordem judicial é de um tribunal superior, né, federal, esse tribunal, então, se é uma decisão do STF, o STF requisita ao presidente. Se é uma decisão do STJ, como, por exemplo, o impeachment que houve lá, o julgamento por crime de... teve impeachment e o julgamento por crime de responsabilidade do governador do estado do Rio. Vamos supor que o STJ, que é o responsável aí pelo julgamento do crime comum, né, do governador do Rio, o STJ determinasse a remoção do governador e o governador não quisesse sair, né? Ou uma decisão do TSE, em que o TSE cassou ali a chapa que elegeu o governador ou que elegeu o presidente da Assembleia Legislativa Estadual, e estes, respectivamente, aí, resolveram descumprir a decisão do TSE. Então, o tribunal que teve a sua decisão descumprida, no caso de ser um tribunal superior, ele mesmo é que vai requisitar o presidente, e o presidente é obrigado a intervir sem a participação do Congresso Nacional. Percebam, de novo, se a desobediência à ordem for da justiça local, a justiça local tem que fazer pedido ao STF, que pode ou não fazer a requisição ao presidente. Mas se é um tribunal superior que teve a sua decisão descumprida, é ele mesmo quem vai ordenar ao presidente que faça a intervenção
e isso sem apreciação do Congresso Nacional. Essa é uma segunda hipótese. Existe uma terceira hipótese em que a requisição vem do Judiciário, que é se o Executivo ou o Legislativo local estiverem descumprindo uma lei federal. Então, por exemplo, o Estado de Minas, e essa questão do descumprimento de lei federal, está no inciso 6 do artigo 34, que vai falar prover execução de lei federal. O inciso que eu tratei, a hipótese que eu tratei anteriormente, também é do inciso 6, mas quando fala o inciso 6 fala prover execução de lei federal, que é o que eu vou falar na sequência, mas de ordem ou decisão judicial. Quando está falando aqui ordem ou decisão judicial, é ordem ou decisão judicial de tribunal superior. Tá? Isso vai estar explicado no artigo 36, numa redação bastante truncada, e é por isso que eu não estou trabalhando aqui exatamente com o artigo 36. Eu estou explicando as hipóteses do artigo 36 a partir do artigo 34. Se a questão for descumprimento de lei federal, artigo 34, inciso 6, primeira parte, né? A intervenção ela vai decorrer de um processo, né? De uma ação judicial. Uma ação chamada ação de executoriedade de lei federal, uma ação que ela é proposta pelo Procurador-Geral da República. Então, eu estava dizendo o exemplo, Minas não cumpre, há muitos anos, desde sempre, Minas não cumpre a lei federal que fala sobre pagamento dos professores, da base aí de pagamentos mínimos para os professores da rede estadual. Esse é um caso que poderia gerar uma intervenção da União em Minas, que começaria por onde? O Ministério Federal, a Procuradoria-Geral da República, mais especificamente, ela pode propor no STF uma ação chamada ação de executoriedade de lei federal. É uma ação judicial, que, portanto, vai ter que haver produção de provas, o Estado de Minas seria chamado a se defender. Caso o STF julgue procedente, julgue que realmente o Estado de Minas está descumprindo uma lei federal, a decisão do STF, na verdade, é de fazer essa requisição ao presidente, dizendo, olha, é necessário intervir no Estado de Minas, porque Minas não está cumprindo uma lei federal. O presidente, então, é obrigado a publicar o decreto e também não há aprovação do Congresso Nacional. Por fim, existe ainda uma outra hipótese, também de ação judicial, em que a Constituição, a doutrina vai chamar de violação aos princípios constitucionais sensíveis, e que a Constituição vai falar disso no artigo 34, inciso 7, em que a Constituição fala da intervenção para assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: a forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal e prestação de contas. E aplicação do mínimo exigido em saúde e educação. Aliás, serviço de saúde e educação, é isso mesmo. A redação não tinha mudado um pouco com a emenda 29. Então, nesses casos em que o Estado está descumprindo alguns desses princípios que a Constituição, que a doutrina vai chamar de princípios sensíveis, são sensíveis por isso, porque eles podem provocar uma intervenção, a Procuradoria-Geral da República ajuiza uma ação no STF chamada ação direta de inconstitucionalidade, ou ação direta interventiva de inconstitucionalidade. É um tipo de ação de controle concentrado de constitucionalidade, específico aqui para propiciar a intervenção federal, em que, da mesma forma, o Estado é chamado a se defender, e caso o STF julgue essa ação procedente, o presidente da República é requisitado a intervir sem apreciação do Congresso. O presidente é obrigado a intervir. Então, percebam que a intervenção por requisição, ela pode se dar em 4 hipóteses diferentes, a depender aí da motivação que leva, da hipótese que leva à intervenção. A intervenção estadual, ela é prevista aí no artigo 35, eu não vou
tratar dessa intervenção, porque ela segue basicamente a mesma lógica da intervenção federal. Para a gente finalizar, eu queria falar sobre os 2 casos de intervenção que aconteceram. Durante muitos anos, eu dei essa aula falando que, na verdade, a gente nunca teve um caso de intervenção pós-88, e o governo Temer, no governo Temer vão acontecer 2 intervenções. A do Rio, que é a mais conhecida, né? A intervenção no Rio, ela acontece com a justificativa de por ter um grave comprometimento da ordem. Então, portanto, foi um caso de intervenção de ofício. Ela foi uma intervenção que foi feita, então, através desse decreto, e ela foi limitada apenas com relação à segurança pública. Os outros órgãos do Estado continuaram funcionando, inclusive o governador não foi afastado. Houve aqui um erro, que poderia só por isso ter declarado inconstitucional esse decreto, ter declarado inconstitucional esse decreto, porque os 2 conselhos só foram consultados depois que o decreto já tinha sido publicado, e a regra é de que primeiro ele tem que ouvir os conselhos para depois publicar o decreto. Então a intervenção do Rio já seria inconstitucional só por causa disso, mas enfim. Mas ela tem uma outra coisa que é bastante curiosa. Apesar dela manter o governador, houve a nomeação de um interventor. Então essa é a primeira coisa estranha, porque o que a gente sempre estudou era de que ou a intervenção era uma intervenção muito pequena e, portanto, não era necessário nomear um interventor, e aí o governador era mantido, havia intervenção, mas o governador era mantido, ou era nomeado um interventor e, portanto, o governador ele era afastado. No caso do Rio, também há essa estranheza de que o governador foi mantido e também havia um interventor. Uma segunda coisa é de que esse interventor foi um militar, e isso é algo que causou bastante estranhamento, porque interventores militares é algo que nos remete direto à época da ditadura militar, e isso é algo que realmente não deveria ter sido feito dessa forma. Então, foi aprovado pela Câmara, depois foi aprovado no Senado, foi aprovada uma lei de garantia da lei e ordem, e a intervenção, ela cuidou da segurança pública, né? Toda a questão da segurança pública durante o período da intervenção ficou por conta do interventor. E ela durou aí durante até 2021. Ela começa durante o governo Temer e ela termina no final aí do governo Temer, mas o gabinete de intervenção ainda ficou funcionando aí até 2021. Esse aqui é o decreto que vai falar sobre a intervenção no Rio. Essa é a autorização que o Temer faz do uso das Forças Armadas para tal da garantia da lei e da ordem. Aqui um pouquinho sobre, esse material eu vou mandar para vocês, como é que foi feita a operação, alguns dados, algumas coisas do que foi feito durante a intervenção. E para a gente finalizar, ainda durante o governo Temer, houve também a intervenção em Roraima, através desse decreto. Também a desculpa é a questão de por termo a grave comprometimento da ordem pública. A desculpa era a questão da crise migratória, porque havia uma leva muito grande de haitianos entrando no Brasil através de Roraima, e, nesse caso, a intervenção ela foi integral, inclusive houve a nomeação de um interventor com o afastamento da governadora, o que é normalmente o que a gente pensa quando há nomeação de um interventor. Esse aqui é o decreto do Temer, que fala sobre a intervenção em Roraima. Tanto num caso quanto no outro, tanto no caso de Roraima quanto no caso do Rio, ambas intervenções absolutamente inócuas. A questão da segurança pública do Rio não foi resolvida, muito antes pelo contrário. Ao contrário, inclusive, houve uma série de casos de violações de direitos fundamentais bastante complicados, provocados ali pelo interventor, mandados de busca e apreensão genéricos, enfim, uma série de questões bastante problemáticas, que não resolveram o problema da segurança pública do Rio, nem durante aquele período, nem depois, e de Roraima também, igualmente, sem nenhuma grande resolução aí, do problema. Bom,
É isso. Eu vou deixar alguns desses materiais, os casos da jurisprudência sobre competência, que eu selecionei ali na minha apresentação, e esses materiais ali sobre intervenção, eu vou deixar no Moodle junto com essa gravação. É isso, então.